Chegou a hora do desmame. E essa fase não é nada fácil. Muitas e muitas mães relatam para mim coração partido, vários choros. E hoje eu quero te dar algumas dicas para tornar esse momento o mais leve possível e o menos traumático para você e para o seu filho. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vinda. Você está no canal Criando Vencedores. Aqui nós falamos sobre maternidade com fé, com intencionalidade, com propósito, entendendo a nossa missão como mães. E muitas vezes os nossos assuntos são voltados para a criação de meninos. Mas hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto que é uma dor para muitas mães e que, se você ainda não chegou lá ou está pensando em fazer isso, que é o desmame, pode te ajudar muito. O amamentar para as mães, às vezes, grande parte das vezes, pode ser uma relação de amor e ódio. Passou ali o começo é geralmente difícil, mas depois que já engrenou aquela troca, o bebê gosta tanto, você também se sente ali tão importante. Mas, se algumas coisas não vão sendo trabalhadas no decorrer do caminho, pode se tornar um fardo. Por isso que vem o outro lado do ódio, porque é aquela criança que toda hora quer mamar, que não quer sair do peito, que tá nos lugares, tá puxando a sua camiseta, sua blusa e você fica... Então, hoje eu quero te passar algumas dicas, tanto para evitar essa parte ruim, quanto para correr para um desmame tranquilo e saudável, sem traumas para ninguém, sem chororô. A primeira coisa que você pode e deve fazer é ensinar o seu filho que existe o tempo das coisas, o horário das coisas. Então, o ideal é que você tenha o horário de dar mamar para ele. Ele não é mais um bebê em livre demanda, ele não tem mais menos de 6 meses, que não tem outra fonte de alimento a não ser o seu leite. Então, a partir de agora, ele já pode ter os horários fixos de mamadas. Quanto mais rápido você implementar isso, mais tranquila vai ser sua amamentação. Se você tem o desejo de amamentar até 2 aninhos, se você seguir isso daqui, colocar horários certos da mamada, você vai alimentar até 2 anos feliz, sem estresse, sem assim achar aquilo um peso ou um fardo. Agora, se você deixar essa criança que era acostumada em livre demanda, aliás, que eu sou a favor, antes dos 6 meses, ser livre demanda, principalmente quando você não quer introduzir nenhum tipo de fórmula, mas ali passou dos 6 meses, não precisa mais. Então, a primeira coisa que eu fiz para estabelecer esses horários foi fazer uma associação muito simples para o neném. Então, quando você quer colocar uma nova rotina, você tem que procurar uma âncora. Em que você vai ancorar essa nova rotina? E eu coloquei essa rotina do mamar ancorada na alimentação. Então, toda vez que ele se alimentava de sobremesa, ele ganhava um mamar. E assim ia, depois do café da manhã, depois do lanche da manhã, depois do almoço, depois do lanche da tarde, depois da janta. Esses eram os horários de mamar, que a gente já estava ali mais tranquilo. Muitas vezes eu fazia isso já deitada, que já era uma criança maiorzinha, né? Então, era um horário ali muito tranquilo, que dava várias vezes ao dia, mas que não dava o tempo todo. E aí, nesses intervalos, se ele vinha me pedir mamar, eu ensinava para ele. Filho, olha, agora não é hora de mamar. Lembra? Você mama depois da comidinha. Agora não é hora de mamar. E ponto. Não dava mamar, a gente ia fazer outra coisa, ia distrair ele, ia brincar. E ele não ia mamar naqueles períodos. A partir do momento que consegue estabelecer essa rotina, já vai tirar, sim, muito do peso. E aí, é menos traumático para a mãe, por quê? Porque não tem aquela ruptura de uma vez. E para a criança também, não tem aquela ruptura. Decidir que eu não aguento mais, não tá dando certo, eu vou tirar esse mamar de uma vez porque eu não dou conta mais. Então, você tem um acalento e ele tem um acalento. Por mais que ele chore, porque ele queria mamar naquela hora e você não está deixando ele mamar naquela hora, ele sabe e você sabe que na hora certa ele vai poder mamar. Então, mesmo que você tenha desejo de tirar totalmente, eu começaria dessa forma, colocando uma rotina e estabelecendo esses horários para que ele vá acostumando que ele não tem o peito toda hora. Eu, particularmente, sou contra as rupturas bruscas, porque elas fazem todo mundo sofrer. A mãe sofre demais e os filhos também. Quando você vai fazendo dessa maneira, eu acredito que, por mais que tenha choro, vocês dois estão mais ali acalentados, sabendo que aquilo não é o fim de um ciclo ainda, tá bom? Olha, estabelecendo isso, você vai ver que 80% dos seus problemas estão resolvidos. Uma vez que você conseguir estabelecer isso, vai no máximo uma semana, fazendo o treinamento certinho, você já conseguiu estabelecer. Uma vez estabelecida, aí você pode começar a tirar as mamadas, gradativamente. E se você fez igual eu, depois de cada refeição, uma mamada. Então, você vai começar tirando a mamada do lanche da manhã, por exemplo.
lanchou de manhã, em vez de oferecer o mamar, eu já vou direto chamar ele para fazer uma brincadeira que ele gosta muito. Ou então, terminou de lanchar, em vez de oferecer o mamar, eu já vou chamar ele para ir pro parque, pra gente andar de totoquinha, não sei. Enfim, coloque alguma coisa ali para substituir aquele mamar que seja muito prazeroso para ele, tá bom? E assim, provavelmente, você vai conseguindo distraí-lo ali para ele acostumar que naquele horário não tem mais mamar. Se ele te pedir, você fala, não, filho, não vamos mamar agora não, vamos fazer não sei o quê. Como ele não vai estar com fome, porque ele vai ter lanchado, vai ser mais fácil ele aceitar. Lembrando, uma vez que a rotina já está estabelecida e que ele não fica mais te pedindo a toda hora. E daí para frente, minha amiga, é só repetir os passos. Então, cada vez que estabeleceu, pô, eu tirei aquela mamada da manhã, ele não pede mais, ele não me pede mais, ele já esqueceu de ficar me pedindo mamar naquela hora, aí você passa pro próximo, então aí você passa pro da tarde. Ah, consegui vencer o da tarde? Então tiro depois do almoço, depois tiro o da manhã e por último fica o da noite. No meu caso, o meu primeiro sempre gostou muito de mamar. O segundo, depois que começou a comer, não ligava tanto assim pro mamar igual o primeiro, mas primeiro era maravilhoso para ele. Falei assim, quer saber? Eu não vou mais oferecer, mas também não vou negar se ele pedir à noite, né, depois da janta. E passou-se mais ou menos um mês, depois que eu cheguei nesse último, passou mais ou menos um mês, e ele pedia e eu dava. Até que um dia ele não pediu, e eu não ofereci. E a partir desse dia, nunca mais ele mamou. Então, foi um desmame para um bebê que gostava muito, ele tinha 1 ano e 6 meses, ele gostava muito de mamar, mas foi um desmame muito tranquilo, porque a gente foi fazendo ele de maneira gradativa, como eu acho que deveriam ser todas as coisas na vida, certo? Isso quer dizer que vai acontecer com você? Não necessariamente. Pode ser que ele continue pedindo até os 5 anos de idade. Então você vai ter que definir qual é a data corte para isso. E quando você definir qual é a data corte para isso, vá sempre conversando com ele. Durante todo esse processo, vá conversando com seu filho. Você acha que ele tem 1 aninho e não entende, mas ele entende. E entende muito. Então você conversa com ele e fala, filho, olha, agora a gente vai ter a hora certa de mamar. Sabe por quê? Porque agora o seu corpinho já come comida. Se você mamar demais, você não vai ter espaço para colocar a comidinha que é boa para você, que é importante para você. Então, mamar vai ser sua sobremesa. Depois que você comer, você vai poder mamar um pouco só naquela hora. Não pode ficar pedindo o tempo todo. Você também pode explicar que o seu peito é uma parte íntima sua, que você não gosta, que ele fica puxando a sua roupa. Mas assim, conversa mesmo, tem uma conversa agradável. Não é só aquela bronca, tipo, ai, esse menino toda hora fica puxando, ai, que coisa chata. Ele não tá conseguindo assimilar direito a ideia. Agora, se você explica para ele, né, explica o porquê, explica como você se sente, explica que tem o lugar certo, a hora certa, com certeza você vai ter mais sucesso. E conforme as coisas vão avançando, você também pode ir explicando. Por exemplo, se você decidiu tirar uma mamada, se ele tá reclamando muito, falando muito, você fala, não, filho, a mamãe tirou porque você não precisa mais, você tá ficando um moço, um menino grande, você agora, não sei o que, não sei o que. Conta pra mim, o que você já sabe fazer de criança grande, que você ainda não sabia? Enfim, vai rolando aí naquela conversa. E ao mesmo tempo, fortalecendo a autoestima dele, que ele já tá ficando grande, que ele tá ficando forte, que aquilo é pra bebê, que ele não precisa mais. Enfim, vai fortalecendo essa conversa e dando pequenos passos em direção à sua liberdade. A sua liberdade, certo? Mas é como eu te falei no início, se você conseguir estabelecer a rotina, por exemplo, não, olha, eu gosto de dar mamar, mas eu não aguento mais essa situação. Se você conseguir estabelecer a rotina, mais de 80% dos seus problemas estão resolvidos, porque você não vai mais se sentir uma prisioneira do seu peito, né? Você vai sentir que você está no domínio da situação, como as coisas devem ser, estar no domínio da situação com os filhos. E aí aquilo vai deixar de ser um incômodo tão grande. Essa é a minha dica para você, é o que funcionou muito bem aqui em casa, com duas crianças, uma delas que gostava muito de mamar, e a gente conseguiu dar esses passos gradativos. Aliás, eu quero deixar essa mensagem para você. Na maternidade, não adianta você querer fazer nada brusco, nem com você, nem com a sua criança. A maternidade, ela vem em nós, não importa quantos filhos seja, mudando você. E você tem que se dar tempo, você tem que ir ali sentindo cada passo, se reconhecendo novamente. Assim também com as crianças, né? Eu quero ensinar meu filho a dormir sozinho.
já vai com a mente de que você vai demorar alguns meses fazendo isso, e tudo bem que sejam meses, porque a colheita é de uma vida. Ah, eu quero tirar o mamar do meu filho? Vem com esse pensamento de fazer as coisas aos poucos, devagar, sabendo que é um processo, tá? Eu sei que às vezes a gente queria resolver as coisas assim, só que quando a gente resolve assim, geralmente lá na frente, ou até mesmo no processo, a gente se arrepende. Quando a gente faz as coisas em oração, pedindo sabedoria, dando um passo de cada vez, você vai ver que o resultado é muito mais gostoso. Você olha para trás e fala assim: foi bom. Foi um período bom, que terminou de uma maneira boa e agora estamos seguindo para uma nova fase. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você aí receba uma luz em relação a esse momento que muitas vezes é difícil para a mãe e para o filho. Você compartilhe esse vídeo com outras mães que estão nesse processo também. E claro, segue aqui essa página, esse canal, porque aqui nós falamos de maternidade real, mas maternidade com muito propósito e significado. Sem passar a mão na cabeça demais, mas também reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações e a nossa busca por sermos mães, mulheres, profissionais e tantas outras coisas mais que somos melhores todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.